Se inscreva na Batista TV e deixe o seu like e comente os nossos vídeos. Você já imaginou uma investigação que escancara esquemas de corrupção dentro de uma prefeitura? Hoje vamos falar sobre a Operação Mão Dupla, deflagrada em Coronel Sapucaia, e os detalhes de um caso que envolve cidades vizinhas e muitos personagens. Essa operação está mexendo com o Mato Grosso do Sul, especialmente porque envolve não só a prefeitura de Coronel Sapucaia, mas também Amambai, Ponta Porã e Carapó. Nosso episódio vai revelar como esse esquema funcionava, quem está envolvido e o que pode acontecer a partir de agora. Hoje vamos explicar como começou a investigação, os mandados cumpridos, as medidas cautelares, falar dos crimes apurados e mostrar o impacto desse caso para a região. Pronto para mergulhar no universo da corrupção pública? Vamos desvendar os bastidores do Ministério Público, entender como o GAECO atua nessas operações e analisar o significado de mão dupla. Fique com a gente para entender o que está por trás dessa investigação explosiva. A investigação começou bem antes do que parece, né? Ela é uma continuação da Operação Pretense, que teve sua primeira fase em dezembro de 2024. Na época, já tinham encontrado indícios de irregularidades na prefeitura e empresas ligadas a um grupo familiar da região. O interessante é que essa segunda fase veio com força. O Ministério Público percebeu que o esquema era mais amplo, envolvendo fraudes em licitação, contratos públicos e crimes como peculato e corrupção passiva. Muita gente estava na mira. Agentes políticos, secretários, servidores e empresários. O GAECO entrou em cena para coordenar a ação. Eles são especialistas em combater o crime organizado e, nesse caso, atuaram de forma conjunta para pegar todo o grupo envolvido. O Tribunal de Justiça deu aval para os mandados, mostrando que as provas eram fortes. E vale lembrar que essas operações são cruciais para evitar que o dinheiro público continue sendo desviado. A cada nova etapa, novas provas aparecem e novos envolvidos são identificados. Isso acaba criando uma rede de investigações que pode durar meses ou até anos. O que chama a atenção são os números: 23 mandados de busca e apreensão, 13 medidas cautelares, como proibição de acessar prédios públicos, impedir contato entre investigados e uso de tornozeleira eletrônica. Tudo isso para evitar que provas sejam destruídas ou manipuladas. Além disso, tiveram 2 mandados de busca pessoal e 2 de afastamento de função pública. Isso significa que alguns servidores, políticos e empresários vão ficar temporariamente fora de suas funções, para não atrapalhar o andamento das investigações. A operação não ficou restrita só a Coronel Sapucaia. As ordens judiciais atingiram Amambai, Ponta Porã e Carapó, cidades que estão ligadas ao esquema. É um efeito cascata, mexendo com toda a região e trazendo um clima de tensão. A mobilização da polícia e do Ministério Público nessas cidades mostra que o problema não era pontual. A investigação vai fundo, buscando entender até onde vão as conexões e o impacto do desvio de dinheiro público na vida dos moradores. O esquema era baseado em fraudes de licitação e contratos públicos, mas não só isso. Os crimes apurados incluem peculato, corrupção passiva e pagamentos irregulares.
Parece até roteiro de filme, mas é real e afeta o dinheiro dos contribuintes. É assustador pensar que até secretários municipais e empresários locais estavam envolvidos. Quando o Ministério Público fala em peculato, está se referindo ao desvio de recursos públicos por quem deveria proteger o patrimônio do município. E a corrupção passiva entra quando agentes públicos recebem vantagens indevidas para facilitar contratos e licitações fraudulentos. Isso mostra como o esquema era articulado, com cada peça desempenhando um papel fundamental. O uso de pagamentos irregulares funcionava para manter o ciclo de ilegalidade, garantindo que o dinheiro desviado circulasse entre os envolvidos. No final, quem sofre é a população, que perde recursos essenciais para saúde, educação e infraestrutura. O nome da operação não foi escolhido à toa. Segundo o Ministério Público, mão dupla faz referência ao bordão usado por um dos agentes investigados. Você me ajuda que eu te ajudo. Isso simboliza a troca de favores ilegais dentro do esquema. Esse tipo de frase acaba se tornando parte da cultura de corrupção. Ela revela como as negociações eram feitas de forma direta, quase banal, como se desviar dinheiro público fosse algo rotineiro e aceitável entre os envolvidos. Fico pensando como esse tipo de comportamento se espalha pelo serviço público quando não há fiscalização. O bordão mostra que o esquema era aberto, sem preocupação em esconder as ilegalidades entre quem participava. Quebrar esse ciclo exige operações como a mão dupla, mas também um olhar crítico da sociedade. Só assim o poder público pode ser pressionado a manter a transparência e garantir que o dinheiro dos impostos seja realmente investido onde precisa. O GAECO tem um papel estratégico nessas operações. Eles unem especialistas em investigação criminal e promotores para montar ações coordenadas, garantindo que o esquema seja desmontado de forma eficaz e rápida. O próximo passo da investigação vai depender das provas coletadas. Os mandados servem como base para aprofundar o caso, ouvir testemunhas, analisar documentos e identificar se existem outros envolvidos além dos já citados. A expectativa é de novas fases, com mais mandados e possíveis prisões caso se confirmem responsabilidades. A população vai acompanhar de perto, porque o resultado pode afetar diretamente a gestão pública da região. E dependendo do volume de provas, as consequências podem chegar até o Tribunal de Justiça, com processos de cassação, bloqueio de bens e medidas que impeçam a repetição do esquema. O foco é garantir justiça e recuperar o dinheiro público. Antes de terminar, vamos destacar 3 pontos essenciais. Primeiro, o esquema de corrupção era articulado e envolvia vários agentes públicos e empresários. Segundo, as medidas cautelares e mandados mostram que a justiça está agindo com rigor. E terceiro, operações como a mão dupla são fundamentais para combater crimes contra o patrimônio público. O mais importante agora é acompanhar os desdobramentos, exigir transparência e cobrar resultados. O caso de Coronel Sapucaia serve de alerta para outras cidades, mostrando que fiscalização e denúncia são essenciais
Se você mora na região ou tem interesse no tema, fique atento às novidades, participe de debates e cobre das autoridades ações concretas. Só assim podemos fortalecer a luta contra a corrupção e garantir uma gestão pública mais honesta. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Esperamos que você saia daqui mais informado e motivado a agir. Até a próxima investigação. E não esqueça, transparência faz toda a diferença. Se inscreva na Batista TV e deixe o seu like e comente os nossos vídeos.